Bíblia Sagrada. Jeremias. Capítulos 21 ao 30. Capítulo 21. Versículos 1. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou Pazur, filho de Malquias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maazéias, dizendo: 2. Pergunta agora por nós ao Senhor, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, guerreia contra nós. Bem pode ser que o Senhor nos trate segundo todas as suas maravilhas e o faça retirar-se de nós. 3. Então, Jeremias lhes disse: assim direis a Zedequias. 4. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eis que farei retroceder as armas de guerra que estão nas vossas mãos, com que vós pelejais fora dos muros contra o rei da Babilônia e contra os caldeus, que vos oprimem. Tais armas, eu as ajuntarei no meio desta cidade. 5. Pelejarei eu mesmo contra vós outros com braço estendido e mão poderosa, com ira, com indignação e grande furor. 6. Ferirei os habitantes desta cidade, tanto os homens como os animais, de grande pestilência morrerão. 7. Depois disto, diz o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus servos, e o povo, e quantos desta cidade restarem da pestilência, da espada e da fome na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, na de seus inimigos e na dos que procuram tirar-lhes a vida, feri-los a fio de espada, não os poupará, não se compadecerá, nem terá misericórdia. 8. A este povo dirás: assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. 9. O que ficar nesta cidade há de morrer à espada, ou à fome, ou de peste, mas o que sair e render-se aos caldeus, que vos cercam, viverá, e a vida lhe será como despojo. 10. Pois voltei o rosto contra esta cidade, para mal e não para bem, diz o Senhor, ela será entregue nas mãos do rei da Babilônia, e este a queimará. 11. A casa do rei de Judá dirás: ouvi a palavra do Senhor. 12. Ó casa de Davi, assim diz o Senhor, julgai pela manhã justamente e livrai o oprimido das mãos do opressor, para que não seja o meu furor como fogo e se acenda, sem que haja quem o apague, por causa da maldade das vossas ações. 13. Eis que eu sou contra ti, ó moradora do vale, ó rocha da campina, diz o Senhor, contra vós outros que dizeis: quem descerá contra nós? Ou, quem entrará nas nossas moradas? 14. Castigar-vos-ei segundo o fruto das vossas ações, diz o Senhor, acenderei fogo na cidade, qual o bosque, o qual devorará todos os seus arredores. Capítulo 22. Versículos 1. Assim diz o Senhor: desce à casa do rei de Judá, e anuncia-lhe esta palavra. 2. E dize: ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi, tu, os teus servos e o teu povo, que entrais por estas portas. 3. Assim diz o Senhor: executai o direito e a justiça e livrai o oprimido das mãos do opressor, não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva, não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. 4. Porque, se, deveras, cumprirdes esta palavra, entrarão pelas portas desta casa os reis que se assentarão no trono de Davi, em carros e montados em cavalos, eles, os seus servos e o seu povo. 5. Mas, se não derdes ouvidos a estas palavras, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que esta casa se tornará em desolação. 6. Porque assim diz o Senhor acerca da casa do rei de Judá: tu és para mim Gileade, a cabeça do Líbano, mas certamente farei de ti um deserto e cidades desabitadas. 7. Designarei contra ti destruidores, cada um com as suas armas, cortarão os teus cedros escolhidos e lançá-los-ão no fogo. 8. Muitas nações passarão por esta cidade, e dirá cada um ao seu companheiro: porque procedeu o Senhor assim com esta grande cidade. 9. Então, se lhes responderá: porque deixaram a aliança do Senhor, seu Deus, e adoraram a outros deuses, e o serviram. 10. Não choreis o morto, nem o lastimeis, chorai amargamente aquele que sai, porque nunca mais tornará, nem verá a terra onde nasceu. 11. Porque assim diz o Senhor acerca de Salum, filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias, seu pai, e que saiu deste lugar, jamais tornará para ali. 12.
Mas no lugar para onde o levaram cativo morrerá e nunca mais verá esta terra. 13. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos, sem direito, que se vale do serviço do seu próximo, sem paga, e não lhe dá o salário. 14. Que diz, edificarei para mim casa espaçosa e largos aposentos, lhe abre janelas, e forra de cedros, e a pinta de vermelhão. 15. Reinarás tu, só porque rivalizas com outro em cedro? Acaso, teu pai não comeu, e bebeu, e não exercitou o juízo e a justiça? Por isso, tudo lhe sucedeu bem. 16. Julgou a causa do aflito e do necessitado, por isso, tudo lhe é bem. Porventura, não é isso conhecer-me, diz o Senhor. 17. Mas os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua ganância, e para derramar o sangue inocente, e para levar a efeito a violência e a extorsão. 18. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, não o lamentarão, dizendo, ai, meu irmão, ou, ai, minha irmã. Nem o lamentarão, dizendo, ai, Senhor, ou, ai, sua glória. 19. Como se sepulta um jumento, assim o sepultarão, arrastá-lo-ão e o lançarão para bem longe, para fora das portas de Jerusalém. 20. Sobe ao Líbano, ó Jerusalém, e clama, ergue a voz em Bazã e clama desde Abarim, porque estão esmagados todos os teus amantes. 21. Falei contigo na tua prosperidade, mas tu disseste, não ouvirei. Tem sido este o teu caminho, desde a tua mocidade, pois nunca deste ouvidos à minha voz. 22. O vento apacentará todos os teus pastores, e os teus amantes irão para o cativeiro, então, certamente ficarás envergonhada e confundida, por causa de toda a tua maldade. 23. Ó tu que habitas no Líbano e fazes o teu ninho nos cedros, como gemerás quando te vierem as dores e as angústias como daqui está de parto. 24. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, ainda que Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, fosse o anel do selo da minha mão direita, eu dali o arrancaria. 25. Entregar-te-ei, ó rei, nas mãos dos que procuram tirar-te a vida e nas mãos daqueles a quem temes, a saber, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nas mãos dos caldeus. 26. Lançar-te-ei a ti a tua mãe, que te deu a luz, para outra terra, em que não nasceste, e ali morrereis. 27. Mas a terra da qual eles têm saudades, a ela não tornarão. 28. Acaso, é este Jeconias homem vil, coisa quebrada ou objeto de que ninguém se agrada? Porque foram lançados fora, ele e os seus filhos, e arrojados para a terra que não conhecem. 29. Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. 30. Assim diz o Senhor, registrai este como se não tivera filhos, homem que não prosperará nos seus dias, e nenhum dos seus filhos prosperará, para se assentar no trono de Davi e ainda reinar em Judá. Capítulo 23. Versículos 1. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. 2. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo, vós dispersastes as minhas ovelhas, e as afugentastes, e delas não cuidastes, mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. 3. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, serão fecundas e se multiplicarão. 4. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. 5. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará, e agirá sabiamente, executará o juízo e a justiça na terra. 6. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro, será este o seu nome, com que será chamado, Senhor, Justiça Nossa. 7. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito.
8 Mas, tão certo como vive o Senhor, que fez subir, que trouxe a descendência da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. 9 Acerca dos profetas. O meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem, sou como homem embriagado e como homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. 10 Porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina, os pastos do deserto se secam, pois a carreira dos adúlteros é má, e a sua força não é reta. 11 Pois estão contaminados, tanto o profeta como o sacerdote, até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. 12 Portanto, o caminho deles será como lugares escorregadios na escuridão, serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles calamidade, o ano mesmo em que os castigarei, diz o Senhor. 13 Nos profetas de Samaria bem viam loucura, profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo de Israel. 14 Mas nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda, cometem adultérios, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam cada um da sua maldade, todos eles se tornaram para mim como Sodoma, e os moradores de Jerusalém, como Gomorra. 15 Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas, eis que os alimentarei com absinto e lhes darei a beber água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. 16 Assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças, falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. 17 Dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, paz tereis, e a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração dizem, não virá mal sobre vós. 18 Porque quem esteve no conselho do Senhor, e viu, e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu. 19 Eis a tempestade do Senhor. O furor saiu, e um redemoinho tempestuou sobre a cabeça dos perversos. 20 Não se desviará a ira do Senhor, até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração, nos últimos dias, entendereis isso claramente. 21 Não mandei esses profetas, todavia, eles foram correndo, não lhes falei a eles, contudo, profetizaram. 22 Mas, se tivessem estado no meu conselho, então, teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. 23 Acaso, sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? 24 Ocultar-se alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor, porventura, não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. 25 Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. 26 Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração? 27 Os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome, por causa de Baal. 28 O profeta que tem sonho conte como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra fale a minha palavra com verdade. Que tenha palha com o trigo, diz o Senhor. 29 Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. 30 Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. 31 Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele disse. 32 Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. 33 Quando, pois, este povo te perguntar, ou qualquer profeta, ou sacerdote, dizendo, qual é a sentença pesada do Senhor? Então, lhe dirás, vós sois o peso, e eu vos arrojarei, diz o Senhor. 34
quanto ao profeta, e ao sacerdote, e ao povo que disser, sentença pesada do Senhor, a esse homem eu castigarei e a sua casa. 35. Antes, direis, cada um ao seu companheiro e cada um ao seu irmão, que respondeu o Senhor, que falou o Senhor. 36. Mas nunca mais fareis menção da sentença pesada do Senhor, porque a cada um lhe servirá de sentença pesada a sua própria palavra, pois torceis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos Exércitos, o nosso Deus. 37. Assim dirás ao profeta, que te respondeu o Senhor, que falou o Senhor. 38. Mas, porque dizeis, sentença pesada do Senhor, assim diz o Senhor, porque dizeis esta palavra, sentença pesada do Senhor, havendo-vos eu proibido de dizerdes esta palavra, sentença pesada do Senhor. 39. Por isso, levantar-vos-ei e vos arrojarei da minha presença, a vós outros e a cidade que vos dei a vossos pais. 40. Porei sobre vós perpétuo opróbrio e eterna vergonha, que jamais será esquecida. Capítulo 24, versículos 1. Fez-me ver o Senhor, e vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os artífices, e os ferreiros de Jerusalém e os trouxe à Babilônia. 2. Tinha um cesto figos muito bons, como os figos temporãos, mas o outro, ruins, que, de ruins que eram, não se podiam comer. 3. Então, me perguntou o Senhor, que vês tu, Jeremias? Respondi, figos, os figos muito bons e os muito ruins, que, de ruins que são, não se podem comer. 4. A mim me veio a palavra do Senhor, dizendo. 5. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, do modo por que vejo estes bons figos, assim favorecerei os exilados de Judá, que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus. 6. Porei sobre eles favoravelmente os olhos e os farei voltar para esta terra, edificá-los-ei e não os destruirei, plantá-los-ei e não os arrancarei. 7. Dar-lhes-ei coração para que me conheçam que eu sou o Senhor, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. 8. Como se rejeitam os figos ruins, que, de ruins que são, não se podem comer, assim tratarei a Zedequias, rei de Judá, diz o Senhor, e a seus príncipes, e ao restante de Jerusalém, tanto aos que ficaram nesta terra como aos que habitam na terra do Egito. 9. Eu os farei objeto de espanto, calamidade para todos os reinos da terra, opróbrio e provérbio, escárnio e maldição em todos os lugares para onde os arrojarei. 10. Enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, até que se consumam de sobre a terra que lhes dei, a eles e seus pais. Capítulo 25, versículos 1. Palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no ano 4º de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, ano que era o 1º de Nabucodonosor, rei da Babilônia. 2. A qual anunciou Jeremias, o profeta, a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo. 3. Durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a minha palavra do Senhor, e, começando de madrugada, eu vou-la tenho anunciado, mas vós não escutastes. 4. Também, começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir. 5. Quando diziam, convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. 6. Não andeis após outros deuses para os servirdes e para os adorardes, nem me provoqueis a ira com as obras de vossas mãos, não vos farei mal algum. 7. Todavia, não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com as obras de vossas mãos, para o vosso próprio mal. 8. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras. 9. Eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra,
contra os seus moradores e contra todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto, e de assobio, e de ruínas perpétuas. 10. Farei cessar entre eles a voz de folguedo e de alegria, e a voz do noivo, e a da noiva, e o som das mós, e a luz do candeeiro. 11. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. 12. Acontecerá, porém, que, quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. 13. Farei que se cumpram sobre aquela terra todas as minhas ameaças que proferi contra ela, tudo quanto está escrito neste livro, que profetizou Jeremias contra todas as nações. 14. Porque também eles serão escravos de muitas nações e de grandes reis, assim, lhes retribuirei segundo os seus feitos e segundo as obras das suas mãos. 15. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel, toma da minha mão este cálice do vinho do meu furor e darás a beber dele a todas as nações às quais eu te enviar. 16. Para que bebam, e tremam, e enlouqueçam, por causa da espada que eu enviarei para o meio delas. 17. Recebi o cálice da mão do Senhor e dei a beber a todas as nações às quais o Senhor me tinha enviado. 18. A Jerusalém, às cidades de Judá, aos seus reis e aos seus príncipes, para fazer deles uma ruína, objeto de espanto, de assobio e maldição, como hoje se vê. 19. A Faraó, rei do Egito, a seus servos, a seus príncipes e a todo o seu povo. 20. A todo misto de gente, a todos os reis da terra de Uz, a todos os reis da terra dos filisteus, a Asquelon, a Gaza, a Ecrom e ao resto de Asdod. 21. A Edom, a Moabe e aos filhos de Amon. 22. A todos os reis de Tiro, a todos os reis de Sidom e aos reis das terras da além do mar. 23. A Dedã, a Tema, a Buz e a todos os que cortam os cabelos nas têmporas. 24. A todos os reis da Arábia e todos os reis do misto de gente que habita no deserto. 25. A todos os reis de Zinri, a todos os reis de Elão e a todos os reis da Média. 26. A todos os reis do norte, os de perto e os de longe, um após outro, e a todos os reinos do mundo sobre a face da terra, e, depois de todos eles, ao rei da Babilônia. 27. Pois lhes dirás, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, bebei, embebedai-vos e vomitai, caí e não torneis a levantar-vos, por causa da espada que estou enviando para o vosso meio. 28. Se recusarem receber o cálice da tua mão para beber, então, lhes dirás, assim diz o Senhor dos Exércitos, tereis de bebê-lo. 29. Pois eis que na cidade que se chama pelo meu nome começo a castigar, e ficareis vós de todo impunes? Não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. 30. Tu, pois, lhes profetizarás todas estas palavras e lhes dirás, o Senhor lá do alto rugirá e da sua santa morada fará ouvir a sua voz, rugirá fortemente contra a sua malhada, com brados contra todos os moradores da terra, como eia, dos que pisam as uvas. 31. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações, entrará em juízo contra toda a carne, os perversos entregará à espada, diz o Senhor. 32. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que o mal passa de nação para nação, e grande tormenta se levanta dos confins da terra. 33. Os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma outra extremidade da terra, não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. 34. Uivai, pastores, e clamai, revolvei-vos na cinza, vós, donos dos rebanhos, porque já se cumpriram os vossos dias de matardes e dispersardes, e vós mesmos caireis como jarros preciosos. 35. Não haverá refúgio para os pastores, nem salvamento para os donos dos rebanhos. 36. Eis o grito dos pastores, o uivo dos donos dos rebanhos, porque o Senhor está destruindo o pasto deles. 37. Porque as suas malhadas pacíficas serão devastadas, por causa do brasume da ira do Senhor. 38.
saiu da sua morada como filho de leão, porque a terra deles foi posta em ruínas, por causa do furor da espada e por causa do brasume da ira do Senhor. Capítulo 26. Versículos 1. No princípio do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor. 2. Assim diz o Senhor: põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá, que vêm adorar a casa do Senhor, todas as palavras que eu te mando lhes digas, não omitas nenhuma palavra sequer. 3. Bem pode ser que ouçam e se convertam, cada um do seu mau caminho, então, me arrependerei do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. 4. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor, se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei, que pus diante de vós. 5. Para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que, começando de madrugada, vos envio, posto que até aqui não me ouvistes. 6. Então, farei que esta casa seja como Siló e farei desta cidade maldição para todas as nações da terra. 7. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram a Jeremias, quando proferia estas palavras na casa do Senhor. 8. Tendo Jeremias acabado de falar tudo, quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, lançaram mão dele os sacerdotes, os profetas e todo o povo, dizendo, serás morto. 9. Porque profetizas em nome do Senhor, dizendo, será como Siló esta casa, e esta cidade, desolada e sem habitantes. E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias, na casa do Senhor. 10. Tendo os príncipes de Judá ouvido estas palavras, subiram da casa do rei à casa do Senhor e se assentaram à entrada da porta nova da casa do Senhor. 11. Então, os sacerdotes e os profetas falaram aos príncipes e a todo o povo, dizendo, este homem é réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como ouvistes com os vossos próprios ouvidos. 12. Falou Jeremias a todos os príncipes e a todo o povo, dizendo, o Senhor me enviou a profetizar contra esta casa e contra esta cidade todas as palavras que ouvistes. 13. Agora, pois, emendai os vossos caminhos e as vossas ações e ouvi a voz do Senhor, vosso Deus, então, se arrependerá o Senhor do mal que falou contra vós outros. 14. Quanto a mim, eis que estou nas vossas mãos, fazei de mim o que for bom e reto segundo vos parecer. 15. Sabei, porém, com certeza que, se me matardes a mim, trarei sangue inocente sobre vós, sobre esta cidade e sobre os seus moradores, porque, na verdade, o Senhor me enviou a vós outros, para me ouvirdes dizer-vos estas palavras. 16. Então, disseram os príncipes e todo o povo aos sacerdotes e aos profetas, este homem não é réu de morte, porque em nome do Senhor, nosso Deus, nos falou. 17. Também se levantaram alguns dentre os anciãos da terra e falaram a toda a congregação do povo, dizendo. 18. Miqueias, o morastita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo, assim disse o Senhor dos exércitos, Sião será lavrada como um campo, Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte do templo, numa colina coberta de mato. 19. Mataram-no, acaso, Ezequias, rei de Judá, e todo Judá. Antes, não temeu este ao Senhor, não implorou o favor do Senhor. E o Senhor não se arrependeu do mal que falara contra eles. E traríamos nós tão grande mal sobre a nossa alma? 20. Também houve outro homem, Urias, filho de Simaías, de Quiriate-Jearim, que profetizava em nome do Senhor e profetizou contra esta cidade e contra esta terra, segundo todas as palavras de Jeremias. 21. Ouvindo o rei Joaquim, e todos os seus valentes, e todos os príncipes as suas palavras, procurou o rei matá-lo, mas, ouvindo isto Urias, temeu, fugiu e foi para o Egito. 22. O rei Joaquim, porém, enviou a Eunatã, filho de Elpor, ao Egito e com ele outros homens. 23. Eles tiraram a Urias do Egito e o trouxeram ao rei Joaquim, este mandou feri-lo à espada e lançar-lhe o cadáver nas sepulturas da plebe. 24. Porém a influência de Aicão, filho de Safã, protegeu a Jeremias, para que o não entregassem nas mãos do povo, para ser morto. Capítulo 27. Versículos 1.
no princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio da parte do Senhor esta palavra a Jeremias. 2. Assim me disse o Senhor: faze correias e canzes e põe-los ao pescoço. 3. E envia outros ao rei de Edom, ao rei de Moabe, ao rei dos filhos de Amon, ao rei de Tiro e ao rei de Sidom, por intermédio dos mensageiros que vieram a Jerusalém ter com Zedequias, rei de Judá. 4. Ordena-lhes que digam aos seus senhores: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, assim direis a vossos senhores. 5. Eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e os dou àquele a quem for justo. 6. Agora, eu entregarei todas estas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e também lhe dei os animais do campo para que os sirvam. 7. Todas as nações servirão a ele, a seu filho e ao filho de seu filho, até que também chegue a vez da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o fizerem seu escravo. 8. Se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, a essa nação castigarei com espada, e com fome, e com peste, diz o Senhor, até que eu a consuma pela sua mão. 9. Não deis ouvidos aos vossos profetas e aos vossos adivinhos, aos vossos sonhadores, aos vossos agoureiros e aos vossos encantadores, que vos falam, dizendo: não servireis o rei da Babilônia. 10. Porque eles vos profetizam mentiras para vos mandarem para longe da vossa terra, e para que eu vos expulse, e pereçais. 11. Mas a nação que meter o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor, e lavrá-la e habitará nela. 12. Falei a Zedequias, rei de Judá, segundo todas estas palavras, dizendo: metei o pescoço no jugo do rei da Babilônia, serviu a ele e ao seu povo, e vivereis. 13. Porque morrerias tu e o teu povo, a espada, a fome de peste, como o Senhor disse com respeito à nação que não servir ao rei da Babilônia. 14. Não deis ouvidos às palavras dos profetas, que vos dizem: não servireis ao rei da Babilônia. É mentira o que eles vos profetizam. 15. Porque não os enviei, diz o Senhor, profetizam falsamente em meu nome, para que eu vos expulse e pereçais, vós e eles que vos profetizam. 16. Também falei aos sacerdotes e a todo este povo, dizendo: assim diz o Senhor, não deis ouvidos às palavras dos vossos profetas que vos profetizam, dizendo: eis que os utensílios da casa do Senhor voltarão em breve da Babilônia. É mentira o que eles vos profetizam. 17. Não lhes deis ouvidos, servi ao rei da Babilônia e vivereis, porque se tornaria esta cidade em desolação. 18. Porém, se são profetas, e se a palavra do Senhor está com eles, que orem ao Senhor dos Exércitos, para que os utensílios que ficaram na casa do Senhor, e na casa do rei de Judá, e em Jerusalém não sejam levados para a Babilônia. 19. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos acerca das colunas, do mar, dos suportes e dos restantes utensílios que ficaram na cidade. 20. Os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, não levou, quando deportou, de Jerusalém para a Babilônia, a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, assim como a todos os nobres de Judá e de Jerusalém. 21. Sim, isto diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca dos utensílios que ficaram na casa do Senhor, e na casa do rei de Judá, e em Jerusalém. 22. A Babilônia serão levados, onde ficarão até ao dia em que eu atentar para eles, diz o Senhor, então, os farei trazer e os devolverei a este lugar. Capítulo 28. Versículos 1. No mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, isto é, no ano quarto, no quinto mês, Ananias, filho de Azur profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo: quebrei o jugo do rei da Babilônia. 3. Dentro de 2 anos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que daqui tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. 4.
Também a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e a todos os exilados de Judá, que entraram na Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrei o jugo do rei da Babilônia. 5. Então, respondeu Jeremias, o profeta, ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e perante todo o povo que estava na casa do Senhor. 6. Disse, pois, Jeremias, o profeta, Amém. Assim faça o Senhor, confirme o Senhor as tuas palavras, com que profetizaste, e torne ele a trazer da Babilônia a este lugar os utensílios da casa do Senhor e todos os exilados. 7. Mas ouvi agora esta palavra, que eu falo a ti a todo o povo para que ouçais. 8. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram guerra, mal e peste contra muitas terras e grandes reinos. 9. O profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra, será conhecido como profeta, de fato, enviado do Senhor. 10. Então, o profeta Ananias tomou os canzis do pescoço de Jeremias, o profeta, e os quebrou. 11. E falou na presença de todo o povo, assim diz o Senhor, deste modo, dentro de 2 anos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, se foi, tomando o seu caminho. 12. Mas depois que Ananias, o profeta, quebrou os canzis de sobre o pescoço do profeta Jeremias, veio a este a palavra do Senhor, dizendo. 13. Vai e fala Ananias, dizendo, assim diz o Senhor, canzis de madeira quebraste. Mas, em vez deles, farei canzis de ferro. 14. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas estas nações, para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o servirão. Também lhe dei os animais do campo. 15. Disse Jeremias, o profeta, ao profeta Ananias, ouve agora, Ananias, o Senhor não te enviou, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. 16. Pelo que assim diz o Senhor, eis que te lançarei de sobre a face da terra, morrerás este ano, porque pregaste rebeldia contra o Senhor. 17. Morreu, pois, o profeta Ananias, no mesmo ano, no 7º mês. Capítulo 29. Versículos 1. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. 2. Depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. 3. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia. 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. 5. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. 6. Tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais. 7. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. 9. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. 10. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. 12. Então, me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. 14. Serei achado de vós,
diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar donde vos mandei para o exílio. 15. Vós dizeis, o Senhor nos suscitou profetas na Babilônia. 16. Mas assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi e de todo o povo que habita nesta cidade, vossos irmãos, que não saíram convosco para o exílio. 17. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, fá-los-ei como a figos ruins, que, de ruins que são, não se podem comer. 18. Persegui-los-ei com a espada, a fome e a peste, fá-los-ei um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, e os porei por objeto de espanto, e de assobio, e de opróbrio entre todas as nações para onde os tiver arrojado. 19. Porque não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, com as quais, começando de madrugada, lhes enviei os meus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, diz o Senhor. 20. Vós, pois, ouvi a palavra do Senhor, todos os do exílio que enviei de Jerusalém para a Babilônia. 21. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Maazéias, que vos profetizam falsamente em meu nome, eis que os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os ferirá diante dos vossos olhos. 22. Daí surgirá nova espécie de maldição entre os exilados de Judá que estão na Babilônia, o Senhor te faça como a Zedequias e como Acabe, os quais o rei da Babilônia assou no fogo. 23. Porquanto fizeram loucuras em Israel, cometeram adultérios com as mulheres de seus companheiros e anunciaram falsamente em meu nome palavras que não lhes mandei dizer, eu o sei e sou testemunha disso, diz o Senhor. 24. A Semaías, o Nelamita, falarás, dizendo. 25. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, porquanto enviaste no teu nome cartas a todo o povo que está em Jerusalém, como também a Sofonias, filho de Maazéias, o sacerdote, e a todos os sacerdotes, dizendo. 26. O Senhor te pôs por sacerdote em lugar do sacerdote Joiada, para que sejas encarregado da casa do Senhor sobre todo homem fanático que quer passar por profeta, para o lançares na prisão e no tronco. 27. Agora, pois, porque não repreendeste a Jeremias, o Anatotita, que vos profetiza? 28. Pois nos enviou mensageiros à Babilônia para nos dizer, há de durar muito o exílio, edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. 29. Sofonias, o sacerdote, leu esta carta aos ouvidos do profeta Jeremias. 30. Então, veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo. 31. Manda dizer a todos os exilados, assim diz o Senhor acerca de Semaías, o Nelamita, porquanto Semaías vos profetizou, não o havendo eu enviado, e vos fez confiar em mentiras. 32. Assim diz o Senhor, eis que castigarei a Semaías, o Nelamita, e a sua descendência, ele não terá ninguém que habite entre este povo e não verá o bem que hei de fazer ao meu povo, diz o Senhor, porque pregou rebeldia contra o Senhor. Capítulo 30. Versículos 1. Palavra que do Senhor veio a Jeremias, dizendo. 2. Assim fala o Senhor, Deus de Israel, escreve no livro todas as palavras que eu disse. 3. Porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor, fá-los-ei voltar para a terra que dei a seus pais, e a possuirão. 4. São estas as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. 5. Assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de tremor e de temor e não de paz. 6. Perguntai, pois, e vede-se, acaso, um homem tem dores de parto? Porque vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como aqui está dando à luz. E porque se tornaram pálidos todos os rostos? 7. Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será livre dela. 8. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço e quebrarei os teus canzis, e nunca mais estrangeiros farão escravo este povo.
9. Que servirá ao Senhor, seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhe levantarei. 10. Não temas, pois, servo meu, Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, pois eis que te livrarei das terras de longe a tua descendência, da terra do exílio. Jacó voltará e ficará tranquilo e em sossego, e não haverá quem o atemorize. 11. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para salvar-te, por isso, darei cabo de todas as nações entre as quais te espalhei, de ti, porém, não darei cabo, mas castigar-te-ei em justa medida e de todo não te inocentarei. 12. Porque assim diz o Senhor, teu mal é incurável, a tua chaga é dolorosa. 13. Não há quem defenda a tua causa, para a tua ferida não tens remédios nem emplasto. 14. Todos os teus amantes se esqueceram de ti, já não perguntam por ti, porque te feri com ferida de inimigo e com castigo de cruel, por causa da grandeza da tua maldade e da multidão de teus pecados. 15. Porque gritas por motivo da tua ferida, tua dor é incurável, por causa da grandeza de tua maldade e da multidão de teus pecados é que eu fiz estas coisas. 16. Por isso, todos os que te devoram serão devorados, e todos os teus adversários serão levados, cada um deles para o cativeiro, os que te despojam serão despojados, e entregarei ao saque todos os que te saqueiam. 17. Porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor, pois te chamaram a repudiada, dizendo, é Sião, já ninguém pergunta por ela. 18. Assim diz o Senhor, eis que restaurarei a sorte das tendas de Jacó e me compadecerei das suas moradas, a cidade será reedificada sobre o seu montão de ruínas, e o palácio será habitado como outrora. 19. Sairão deles ações de graças e o júbilo dos que se alegram. Multiplicá-los-ei, e não serão diminuídos, glorificá-los-ei, e não serão apoucados. 20. Seus filhos serão como na antiguidade, e a sua congregação será firmada diante de mim, e castigarei todos os seus opressores. 21. O seu príncipe procederá deles, do meio deles sairá o que há de reinar, falo-ei aproximar, e ele se chegará a mim, pois quem de si mesmo ousaria aproximar-se de mim, diz o Senhor. 22. Vós sereis o meu povo, eu serei o vosso Deus. 23. Eis a tempestade do Senhor. O furor saiu, e um redemoinho tempestuou sobre a cabeça dos perversos. 24. Não voltará atrás o brasume da ira do Senhor, até que tenha executado e cumprido os desígnios do seu coração. Nos últimos dias, entendereis isto.